A sua saída do DAI foi tranquila, como o Edinho disse, ou aconteceu depois de uma trombada que você diz, olha, eu vou fazer a direção da forma que eu gostaria de fazer e não simplesmente ser aqui apenas um pau mandado. O que aconteceu na verdade? Não, de fato, né, algumas pessoas têm me perguntado, e é bom, né, a gente deixar claro, né, a minha saída da autarquia, ela já vinha sendo ensaiada aí, na realidade, desde o início, que não estava havendo pontos de concordância, né, do modelo de gestão que a gente estava adotando lá para a autarquia, que era uma situação emergencial, a autarquia não estava numa boa situação e precisava alguns ajustes rápidos para a gente poder retomar a capacidade de poder fazer novos investimentos, né? E isso daí houve alguns conflitos de ideias, né, que passaram inclusive a não ser eu o protagonista, por exemplo, dessas decisões. O que eu achava uma coisa estranha, que havia pouca conversa, por exemplo, envolvendo a minha pessoa, né? Então foi coisa que eu passei até a responder, às vezes de maneira ríspida, para alguns membros do governo, em face a que as coisas importantes não estavam sendo conversadas comigo da forma que deveria ser conversada, né? E isso daí vai gerando, lógico, que um desgaste. E isso daí também é natural na gestão, né? Todo mundo tem ideias diferentes, muita coisa fervilhando, e aí acaba acontecendo alguns conflitos. Só que houve conflitos que foram basicamente irreconciliáveis, né? As pessoas querendo culpar a questão de troca de hidrômetro como sendo um do fator, que não tem nada a ver. Hidrômetro vai ser trocado e vai ser trocado sempre. Se não trocar hidrômetro, quebra a autarquia, né? Tem outras coisas que são muito mais fundamentais. Tirar a questão de praças e jardim de forma urgente lá do DAI, que não tem nada a ver com o serviço de DAI, e está tomando dinheiro da autarquia. Isso daí são coisas que tem que vir a discussão de forma clara e falar, vamos tirar, faça um cronograma e retire, né, esses serviços que estão e que são estranhos. Essa, inclusive, será uma promessa do Edinho. Você tentou tirar esses serviços do DAI e não conseguiu? Olha, são serviços que, inclusive, lá eles estão sendo tocados de forma terceirizada. Tem um setor que só cuida dos contratos na empresa terceirizada, ele faz esse serviço. Agora, esses serviços não são serviços divisíveis. E o DAI, como uma autarquia, ela não pode assumir serviços que não são custeados, que a população não paga por eles, a população paga, esse serviço está diluído no IPTU. Então não faz o menor sentido tirar, fazer a água, ou esgoto, ou qualquer outro serviço do DAI, que são pagos pelos usuários, tirar dinheiro daí para custear um serviço que é estranho às atividades da autarquia. Agora, me diga uma coisa, Ciro, a trombada que comentam aí, que teria sido exatamente a gota d'água, né? Foi que você teria dito para o Edinho que não dá para você fazer uma gestão politizada quando a gestão tem que ser técnica. E parece que queria impor alguma questão muito mais política para agradar determinado segmento da sociedade, segmento da população, e não daria para misturar a questão política com questão de gestão. Isso aconteceu, essa trombada ou não? Não, isso daí quando tem a questão de uma administração pública, ela sempre tem a componente dela política, que é muito forte. E política eu entendo, eu faço política desde quando eu tinha 15 anos, fazia política na rua, apanhava de polícia, né? Então isso daí a gente sabe como é que é e sabe perfeitamente. Só que tem lugares que você pode chegar e lugar que não é conveniente chegar aí. Eu não chego, porque eu nunca gostei de fazer determinadas coisas e não vou fazer, que meu caráter, por exemplo, não admite fazer determinadas coisas. Por exemplo? Então eu não posso, por exemplo, favorecer ninguém, né? Eu não posso fazer favorecimento, eu não posso, por exemplo, colocar o meu bel prazer, por exemplo, uma empresa A ou uma empresa B, ou em detrimento de uma outra que está prestando serviço de forma correta. Então esse tipo de coisa, não chegaram, falaram para mim, olha, faça isso. Mas a gente percebe certa movimentação que eu acho, inclusive, que é natural, a política tem muito disso. Só que tem coisas que não dá, porque depois o DAI, ele é uma autarquia, e o DAI, por exemplo, as outras secretarias da prefeitura, quem responde é o prefeito, e o DAI não, o DAI quem responde é o superintendente,
É o superintendente, inclusive quando é apontado no Tribunal de Contas irregularidade, vai direto para o Ministério Público. Ele não passa lá na Câmara e a Câmara pega e salva o exercício do prefeito. Do DAI não, do Tribunal de Contas vai direto para o Ministério Público. E daí você responde o processo. Então, é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado, porque lá na frente você não tem a oportunidade, por exemplo, de ir na Câmara e falar, por exemplo, anula aí o que o Tribunal de Contas falou. Então, quer dizer, você não pode também entrar de gaiato e ficar fazendo coisa, por exemplo, de qualquer jeito. E outra, tem que se entender de uma vez por todas, o DAI é um órgão eminentemente técnico. E para se discutir DAI, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento do que é saneamento. O que é saneamento ambiental, que é um serviço público, é um serviço de saúde preventiva e de relevadíssima importância do município. Você acha que isso está ameaçado, Ciro, no DAI? Essa visão do DAI enquanto prestador de serviço público está ameaçado? Olha, o DAI, ele foi pego numa situação que não estava muito confortável, né? Não estava confortável, deixou-se até um dinheiro em caixa, né? Mas um dinheiro insuficiente pela quantidade de obras que não foram feitas. Então ficou um monte de obras represadas que acabaram sendo feitas até o final do ano, comecinho do ano que vem, essas obras estão todas feitas, e a situação do DAI, por exemplo, está equilibrada, né? Já na questão do ano que vem, por exemplo, a taxa de hidrômetro que o pessoal paga, né? Essa taxa de hidrômetro não vai pagar mais a partir do ano que vem. A partir de janeiro, essa taxa está extinta. Isso daí foi uma determinação, da ARES, da agência reguladora. Ela determinou que se parasse de cobrar essa taxa de hidrômetro. Então a taxa de hidrômetro a população não vai pagar mais, né? Não vai pagar mais, e toda vez que o hidrômetro tiver que ser trocado, ele não vai ser cobrado também. O que aconteceu exatamente estão comentando os bastidores, né? Porque o próprio Departamento Autônomo de Água e Esgoto já deveria ter, na administração do Marcelo Vieri, já deveria ter tido essa atitude que o Ciro teve. Tá certo ou não? Porque, como ele disse, o DAI não pode ser administrado politicamente. O DAI é um departamento que tem que ser tratado de forma técnica. E foram jogando no DAI todas os compromissos, né? Praça pública, até recolhimento de animal, né? Então, o ex-diretor do DAI, né, Guilherme Soares, já deveria ter naquela época dado conta de não, o DAI vai cuidar exatamente de algumas questões que são fundamentais para água, esgoto, manutenção, mas jamais assumir uma situação como essa que vai levar o DAI a uma situação de dificuldade. Agora, me parece que o Ciro não estava aceitando exatamente a ingerência política no meio do DAI. Contrata essa empresa porque essa aqui é mais interessante que essa. Deu para entender ou não? Pelo que eu entendi na palavra do Ciro, né? Se eu estiver enganado, depois o Ciro me corrija. Mas, então, me parece que os prefeitos que assumem devem começar a pensar seriamente, dizendo o seguinte: olha, não vou mais mexer com o DAI. Deixa o DAI fazer o seu trabalho, sem ingerência política, para tentar tirar alguns votinhos ali, né? Beneficiando esse, aquele, inclusive sendo elegante com um determinado segmento da sociedade, como estão querendo fazer com a questão do IPTU.